Querido irmão, bom dia a todos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos a mais uma lição da EBD. Hoje teremos mais uma vez uma maneira distinta, não é? Um modelo diferenciado, porque eu estou aqui em São Jorge e não tenho o meu computador e os meus recursos para gravar como costumo gravar pelo PowerPoint. Mas vamos ter a nossa EBD sim. O tema é adorado, é o tema da nossa lição de hoje. Jesus é digno de toda adoração e de todo louvor. O texto encontra-se em Lucas, capítulo 19, do versículo 29 ao versículo 40. Lucas 19, 29 ao 40. Vamos à leitura bíblica então. A leitura então encontra-se aqui em Lucas 19, deixe-me aqui exatamente, a partir do versículo 29 está escrito assim: E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aí. Essa então é a nossa leitura, esse é o nosso texto de hoje. O nosso contexto nós temos aí no título desse bloco, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus caminha para o final agora do seu ministério, né? Sabemos que a conclusão é na Páscoa, a sua morte e ressurreição. Então essa é a entrada de Jesus, não é? O domingo, que é considerado na cultura católica, não é? Muito conhecido como o domingo de Ramos, porque Jesus entra, não é? Esse texto fala que ele estende as roupas, nas outras narrativas, além das roupas, falam que estende então as galhos, as folhas, não é? Os ramos. Então Jesus está a entrar em Jerusalém. Quais são, assim, as lições, aplicações? O que nós podemos observar desse texto? Primeiro, fala sobre Betfagé e Betânia. É interessante porque essa região ali do Monte das Oliveiras era uma região muito conhecida por Jesus e os seus discípulos. Se a gente pensar em Betânia, Jesus, alguns dias antes dessa entrada, ele está na casa dos seus amigos, ele vai visitar porque Lázaro havia morrido. Então Jesus faz um sinal, né, um milagre fabuloso, que é a ressurreição de Lázaro. E Betânia ficava ali perto, se eu não me engano, é por volta de 2 milhas entre Betânia e Jerusalém. E então aquelas pessoas viram que Jesus tinha um poder incomum, né, incomparável, de ressuscitar os mortos. Então, nesse contexto, Jesus está agora a entrar em Jerusalém. Uma outra coisa interessante também é que Jesus ele entra no jumentinho, né? Então, o jumentinho é um animal de carga. Num contexto ali do Império Romano, essa entrada triunfal, os reis entravam na sua cavalaria, né? Um grande exército, cavalos enormes, bonitos, né? O Senhor entra então num jumentinho, que é um animal de carga.
Então quer mostrar muita coisa, quer mostrar primeiro que fala do seu ministério como aquele que serve, que veio para servir. Não é? Ele diz: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E também no contexto do povo judeu, outros reis já haviam entrado em Jerusalém também montado num jumentinho. Então os judeus olhavam aquilo e entendiam que aquilo é a entrada de um rei. Aquela era a entrada de um rei. Por isso que eles lançam os seus vestimentos e os ramos, né? Porque é a entrada de um rei, do rei de Israel. Os fariseus ficam tão enciumados com isso, né? Que eles pediram que, quando Jesus foi crucificado, colocassem lá. Ele disse que era o rei dos judeus, né? E Pilatos não põe, Pilatos põe rei dos judeus, né? Então é a entrada do seu rei, do rei de Israel. Então mostra o cumprimento da profecia de Jesus como o Messias ungido, o escolhido por Deus. Mas havia ali um problema, é a expectativa da multidão. A multidão, como ainda hoje há, infelizmente, muitos judeus que esperam, aquela multidão também esperava um líder político. Então, eles tinham uma expectativa de um homem poderoso, um homem tão poderoso que ressuscitou. Quem não gostava de ter um líder em que ressuscitava, tinha o poder de ressuscitar homens do seu exército? Então, eles tinham uma expectativa, mas o meio nunca foi político. Toda vez que a igreja entra por esse caminho, é um problema. Porque o reino é algo espiritual. O reino começa no coração. Então, ele vai contar essa história para mostrar onde ele reina. Então, o Senhor disse: olha, ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho. Se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E foi isso que aconteceu, né? Quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltaste o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E é aí que acontece o reino, de um Senhor que é soberano, que conhece o futuro, que conhece os corações e que reina na vontade humana, nos seus corações. O reino é esse. É para isso que Jesus está a apontar. Então ele entra no jumentinho e a gente vê toda a alegria, não é? O texto diz que a multidão se regozijou, né? Regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto. Então a multidão já tinha visto as maravilhas feitas por Jesus, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mais uma vez a citação de textos do Antigo Testamento, né? Que se refere ao Messias. Mas os fariseus, como já era de praxe, não gostou nada disso. Então, mestre, repreende os teus discípulos. Mestre, eles estão a adorar o Senhor. Estão a adorar o Senhor. E o Senhor é só um homem. Mestre, repreende. Mas as pessoas dizem: Jesus nunca disse para ser adorado. É só ler esse texto. Tão simples. Porque se Jesus fosse um mero homem ou só um profeta, ele concordaria com os fariseus. Ele diria assim: não, vocês estão certos. Malta, não façam isso. Adoração só ao Senhor. Mas o Senhor Jesus não diz isso. O Senhor Jesus diz assim: e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então Jesus está falando: se eles se calarem, as pedras que foram usadas para construir esse templo, elas irão clamar. Porque eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o escolhido, eu sou Deus, eu sou digno de adoração. Então, o texto aponta para aquele que é adorado, que deve ser adorado, né? Então, essa é a nossa lição de hoje. Eu vou voltar então para a revista para vermos as aplicações desse texto. Estamos aqui. Aplicar a vida. Jesus providencia tudo o que precisamos para o adorar. Os crentes devem adorar Jesus por causa da obra de Deus. E Jesus é digno de adoração como Senhor de toda a criação.
Jesus é digno da nossa adoração, ele é o Messias prometido, ungido, né? Ele é Deus, é o Filho de Deus, é digno de nossa adoração. E o seu reino não é político, o seu reino é eterno e começa aqui dentro do nosso coração, né? Daquele que é soberano sobre todas as coisas, sobre o futuro e a vontade humana. O reino é espiritual e é de dentro para fora. Amém? Então, são essas as lições, aplicações à nossa vida e essa é a nossa EBD de hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que a realidade do reino de Deus seja um facto, uma verdade cada vez mais intenso, abundante, enraizado em nosso coração. De que o nosso Senhor possa ser adorado em espírito e em verdade, de maneira sincera, honesta, profunda, porque só Ele é digno. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Um bom domingo, em nome de Jesus.